Olá, tudo bem com você? Meu nome é professor Carlos Teixeira, eu sou um homem negro, eu estou nesse momento vestido uma blusa branca, um terno, um blazer risca de giz, preto, sou calvo, uma barbinha esbranquiçada. Estou muito feliz por receber você que está nos acompanhando em mais um episódio do podcast Representa Afro. Esse podcast foi feito, concebido e pensando em você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na sua moto, dentro do busão, mas que quer saber um pouco mais sobre economia, sobre negócios, sobre direitos, sobre finanças e também sobre aquilo que é importante na decisões na sua vida, que é como se relacionar, se lembrando que o nosso país é um país que está crescendo, mas que precisa de pessoas que estejam antenadas com as nossas realidades. Nessa edição de hoje, nós trouxemos uma advogada extremamente potente, extremamente preparada, simples no falar e muito bem organizada e antenada com a nossa realidade, com a realidade da negritude de São José do Rio Preto e região. Vamos receber hoje, com muito orgulho, a doutora Nayara Ferreira, que vai nos apresentar. Diga, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelos elogios, muito obrigada por me receber na nada de hoje. Professor, é isso mesmo, eu sou advogada, consumerista, estou como diretora, secretária-geral adjunta na OAB de São José do Rio Preto, com muita grande honra. Sou também membro do coletivo e de mulheres advogadas Black Sister in Laws, que são advogadas que trabalham em prol do direito em todo o Brasil. Hoje somos mais de 1.500 advogadas reunidas e com parcerias em prol de trabalhar a advocacia. Sou também graduada em Direito, sou pós-graduada em Direito Empresarial e também em Advocacia Civil. Um breve currículo, mas que com certeza vai estender durante os anos. Você percebeu que o professor Carlos não está brincando com você, né? Eu disse que ele ia fazer uma pequena apresentação e você viu que é advogada, consumerista, civilista e com pós-graduação na área de direito. É um prazer realmente receber você aqui, doutora Nayara. Eu vou chamá-la de doutora Nayara com uma questão de respeito, porque você está vendo que ela é extremamente jovem, uma mulher negra, muito linda e também preparada. Doutora, a senhora disse que é advogada consumerista. O que significa isso? Eu atuo em direito do consumidor e também em compliance com as empresas. Ser advogada consumerista era trabalhar com as relações de consumo, tanto em proteção dos direitos e deveres do consumidor, porque a gente tem que sempre se atentar. Quando a gente fala em direito do consumidor, o consumidor logo fala, nossa, tá tudo pro meu lado. E não é bem assim. A gente tem que se atentar aqui em relação a direito, temos sempre que prever que estamos detentos de direitos e também somos portadores de deveres. Então, nesse segmento de direito do consumidor, é bom trazer essas duas vertentes de proteção do consumidor e levar para o fornecedor, para a prestador do serviço, o compliance, que é trazer como você implementar normas consumeristas para você atender bem o seu cliente. Tá. O direito do consumidor no Brasil, ele tem dois suportes, ou grandes suportes. Um primeiro grande suporte, o próprio Código Civil, que é bem antigo, está lá, está bem conhecido, que tem todos esses vários regramentos. E depois um suporte mais específico, que é a Lei do Direito do Consumidor, ou o Código de Defesa do Consumidor, que inclusive já tem mais de 10 anos que está vigente, já está considerado, assim, juridicamente falando, até antigo, bem consolidado. Pensando na nossa região, na região metropolitana de São José do Rio Preto, nós temos um número de casos que envolvem o direito consumerista. É grande ou é pequeno? É de extremamente importante essa pergunta, porque nós somos um polo comercial muito grande. Rio Preto, ela atrai várias outras cidades pequenas, como Guapiaçu, Badibacite, Mirassol. Então, o nosso polo comercial é muito grande. E com o polo comercial também se tem a questão de demandas judiciais pela essa necessidade constante de implementação do Código de Defesa do Consumidor. Não é só vender, é vender com segurança, é vender com respeito ao consumidor, é vender com base nas garantias que lhes são devidos. Então, sim, pela região que temos uma grande defesa, tem uma grande atuação nessa área, tanto em questões de direito, também a questão até extrajudicial, a questão do próprio polo comercial. Entendi. Quando a doutora Nayara está falando, na nossa região metropolitana, ela está pensando nas cerca de 100 municípios ou 100 cidades que fazem parte da grande região metropolitana de São José do Rio Preto. Mas tem um ponto aqui que é importante, que a doutora Nayara tem noção, mas eu quero que você entenda, você que está nos acompanhando, que não é apenas as pessoas que moram no entorno de São José do Rio Preto, mas, por exemplo, como São José do Rio Preto, nossa cidade tem um parque médico muito bem instalado, médico odontológico, você tem pessoas que vêm do Triângulo Mineiro, pessoas que vêm do Alto Paranaíba, pessoas que vêm
vêm do Mato Grosso do Sul, pessoas que vêm do estado de Goiás se tratar aqui. E ficando aqui, por exemplo, um dia ou 2 dias, ou só uma tarde ou só amanhã, essas pessoas acabam consumindo. E agora vem cá, se a pessoa veio de fora de Rio Preto, ou de até mesmo de outros estados, ela realiza uma compra, ou seja, ela é consumidora aqui na nossa região. O direito do consumidor a protege, ou seja, ela pode reclamar mesmo que ela não more aqui em Rio Preto, ou seja, ela só consumiu, sei lá, tomou um cafezinho, um lanchinho aqui, comprou um lanche, mas depois quando ela está lá na porta do hospital, ela percebe que o lanche está estragado. Ela tem direito resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor, doutora Nayara? Sim, com certeza. É importante até a gente trazer que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei especial. Como o senhor bem disse, o Código Civil, ele é o geral. Ele é o que amplifica todos os nossos direitos enquanto sociedade, enquanto cidadãos. E o Código de Defesa é uma lei especial. E por ser uma lei especial, ele garante a proteção maior para o consumidor. Independente do lugar ou a situação onde ele adquire o produto ou o serviço, a lei está amparando. Se ele é de outra cidade, outro estado, independente e adquire o produto em outra região, o Código Civil serve para ele também e o Código de Defesa do Consumidor também o ampara. E o importante trazer isso, que o Código de Defesa do Consumidor ele é bem específico. Até mesmo para eu não ficar falando o nome dele completo, eu vou chamar ele de CDC. Já é íntimo. CDC. Vamos tratá-los ele como íntimo. Ok. O CDC ele já prevê que, por ser o consumidor a pessoa mais frágil nesta relação, se ele mora, por exemplo, em Frutal, mas estava aqui no HB, adquiriu o produto aqui, e neste produto, nessa relação consumerista, deu alguma falha na prestação do serviço, ele tem o direito de reclamar o direito dele lá na cidade dele. Ele não é preciso voltar aqui para reclamar. Porque a proteção do consumidor, ele tem que ser mais benéfico para o consumidor. Ele tem que tratar a pessoa mais fragilizada e dar o suporte para essa pessoa ter acesso ao direito e ao acesso à justiça. Então, mesmo ele morando em outra cidade e consumindo o produto aqui, ele tem, sim, a proteção do código. Muito bom. Doutora Nayara, você me disse, doutora, que você tem mais de 5 anos, uma coisa assim, de atuação na área do direito. Sim. Ou seja, é um tempo razoável, 7 anos, se não me falha a memória. Na sua experiência lá no escritório, pensando na sua experiência de escritório de direito civilista, mais especificamente consumerista, qual é a sensação que a doutora tem com relação a, tudo bem, o código já está consagrado, as pessoas aqui sabem da existência dele, mas as pessoas, elas realmente vão atrás dos seus direitos? Por exemplo, comprei um produto ou contratei um serviço, esse produto, esse serviço tem um vício, que é o que diz o código, né, o CDC, tá? Você tem um problema, eu vou e reclamo, as pessoas vão e reclamam? Olha, infelizmente não. Não? Essa não é a... Por mais que se tenha o judiciário super abarrotado, não reflete a realidade de muitos. Porque a matéria ainda que se propaga é que é um preço pequeno, eu só me deram um produto, eu compro outro, é um valor pequeno. Essa ainda, infelizmente, é a mensagem que se propaga. Se eu não vou ter essa dor de cabeça de reclamar, comprei um liquidificador e ele veio com defeito, eu vou lá trocar? Não. Muitas pessoas, elas não pensam, ainda não tem essa propagação dessa ideia. O que é completamente errado, porque o Código de Defesa está para proteção. E nós devemos ter a propagação dos direitos das pessoas. As pessoas, por mais que elas saibam, ainda elas pensam que o judiciário não é favorável para mim. O que a gente tem que reverter isso. O judiciário ele é favorável a todos, o direito é para todos. E a acessibilidade a ele é para todos também. Então, sim, o Código de Defesa protege, sim, há muita incidência de ações consumeristas, mas ainda assim, existem pessoas que têm um pensamento diverso que não vai ser amparada do jeito que deve ser. E é esse pensamento, esse estigma que eu sempre pretendo tirar, para levar para os consumidores que o direito é para todos, não é para um nem para outros, todos. Entendi. Muito bom. Agora, vem cá. Hoje, necessariamente, não é mais obrigado com que eu vá até o ponto de venda. Eu não preciso mais, né? Você não precisa mais. O e-commerce Tem está aí. muitas compras que você faz aqui, ó. No aparelho celular. O digital está aí. Você compra ali ou então no computador. Você nem saiu de casa. Você está deitado na cama, deitada na cama e está comprando coisas. Pedindo serviço. Hoje mesmo eu fiz isso. Acabou o gás, celular, eu não fui lá, eu quero um botijão. Não, fiquei tranquilo, beleza, a pessoa foi lá, entregou, paguei tudo digitalmente.
Como é que está o direito, ou como o CDC e como o Código Civil, ou como o direito consumerista olha para as relações de negócio, mas feitas no mundo digital? A proteção é a mesma que tem no mundo não digital, no mundo real, vamos falar assim? Não são as mesmas. Mesmo Não são as porque mesmas. no mundo físico é um direito que o norteia, e no mundo digital, não que não sejam os mesmos, mas são específicos. Você só percebe que são áreas que a gente pode fazer e deve fazer compras, deve fazer o uso do negócio, da relação comercial, mas são legislações diferente, mesmo porque percebe, se você compra um produto em uma loja física, por exemplo, você percebe que você está tendo contato com o produto, você tem a disponibilidade de pedir para abrir, você tem a possibilidade de pedir para tirar da caixa. No mundo comercial, não. No e-commerce, você não vai ter essa mesma possibilidade de verificar o produto que você está comprando. Então, necessita sim, e são legislações diferentes. Contanto, o Código de Defesa do Consumidor ampara todos, só com essas especificações diferentes. Por exemplo, se eu compro um produto na loja física, o prazo para troca é mera liberalidade do fornecedor. Por quê? Porque a pessoa que está comprando, ela está verificando. Então, se o fornecedor falar, olha, não tem defeito, ele não é obrigado a trocar essa mercadoria, porque a pessoa foi lá, comprou o produto e ela verificou. Se não tem defeito, a pessoa que vendeu, ela não cometeu nenhum tipo de falha na prestação de serviço. Ao contrário da pessoa que comprou pela internet. Se ela comprou e chegou na casa dela, ela se arrependeu, ela vai ficar com a mercadoria? Por óbvio que não. Ela tem o direito, então, de se arrepender da compra que ela fez e devolver, independente de ter algum vício ou não no produto. Então, são legislações a mesma, só com aspectos diferentes, incluindo cada uma as suas especificações. Entendi. Muito bom. Você está acompanhando hoje, nessa edição do podcast Representar Afro do MNU, a presença da doutora Nayara Ferreira, advogada daqui de São José do Rio Preto, especialista na área de direito do consumidor, que a gente chama de direito consumerista. Então, eu, enquanto consumidor, quando eu compro no mundo digital, eu tenho direito ao arrependimento, independente do produto estar com defeito ou não. E vamos só tentar fazer um link aqui. A doutora disse que, na sua experiência no seu escritório, você percebe que as pessoas não fazem muito uso desse direito. No mundo físico, vamos dizer assim, no mundo digital, as pessoas se valem disso. Por exemplo, eu comprei um livro, o livro chegou para mim, quando o livro chegou, não, eu não quero esse livro, eu quero outro livro. As pessoas fazem essa devolução, as pessoas não usam desse direito. Aí, olha que situação mais engraçada. No mundo físico, elas tendem a deixar isso mais parado, mais resguardado. No mundo digital é completamente diferente. As pessoas pleiteiam, as pessoas estão assíduas, as pessoas elas querem contestar mesmo. Opa, eu comprei, não gostei? Devolvo. Comprei e ainda estou dentro do prazo de 7 dias para devolver? Devolvo. Comprei, veio com defeito, comprou, eu quero o meu direito de substituição? Elas fazem uso, sim, corriqueiramente do direito, enquanto na compra digital, muito mais do que no âmbito físico. Tá. Eu recebi uma pergunta aqui, doutora, de uma pessoa que está nos acompanhando, colocando o seguinte: ela faz a seguinte estratégia. Quando ela vai comprar sapatos pela internet ou pela rede social, se ela calça 37, ela pede esse número, mas não para aquele sapato que ela vai usar, por exemplo, o casamento da prima, que é daqui 3 meses. Então, ela já compra hoje. Por quê? Porque, às vezes, você muda de fabricante, né? Então, o tamanho da forma muda. Sempre então, tem. o que ela faz? Então, ela vai testando. Então, ela coloca assim: Carlos, eu preciso calçar o 37, eu peço da marca A, daí se chegar e não vier ok, eu peço da marca B, quando chegar certo, eu vou usar aquele sapato que realmente eu quero. Ela teria esse direito, então, de não precisar fazer isso, ou seja, se ela pediu o tamanho 37, mesmo que a forma lá da fábrica, né, que teoricamente deveria ser deveria ser padronizado, mas se não for, ela tem o direito de reclamar e ser ressarcida num prazo suficiente para que ela não perca o casamento da prima, que é daqui 3 meses? Sim, olha, nessa situação, ela tem um prazo, ela pode solicitar. Se a compra via e-commerce, ela tem um prazo de 7 dias para pedir a troca do produto. Algumas empresas também, por mera liberalidade, fornecem um prazo maior.
15 a 30 dias. Ela tem que sempre verificar. O prazo estabelecido pelo CDC é 7 dias. A empresa pode fornecer prazo maior? Pode, mas ela tem que sempre verificar no status da compra dela. Mas ela, então, não necessitaria esperar o outro produto para fazer a compra. Ela pode fazer a compra do tamanho que ela desejar. Se não servir, pode pedir, deve pedir a troca e o reembolso do valor. Caso ela não queira permanecer ou fazer a troca do produto, pode pedir o reembolso do valor. Uhum, muito bem. E se acaso a empresa descumprir? Ou seja, tá bom, a cliente que fez a compra, a cliente que fez essa compra, o casamento da prima é daqui 3 meses, mas a empresa, vamos dizer assim, enrola, empurra com a barriga, às vezes até manda, mas manda um outro sapato, por exemplo, com um número ainda pior. Ela calça 37, mandou um 40. E aí? Ou então mandou um masculino, apesar de um feminino. Ela queria salto alto, mandou sem salto. Como é que fica? Ela tem mais algum dia? O que a lei prevê para ela nesse tipo de situação? Para além da lei, eu sempre oriento os consumidores, eles agirem em 2 esferas. Tanto na esfera extrajudicial, em órgãos de proteção ao direito do consumidor, também, caso não seja efetiva essas reclamações, agir na esfera também judicial. Na esfera extrajudicial, junto aos órgãos, ela pode utilizar de meios já disponíveis na internet, quanto o Reclame Aqui, que é uma ferramenta muito utilizada pelos consumidores e tem trazido muita eficácia em questões de resoluções de conflito junto aos fornecedores. Também pode se utilizar de reclamações junto ao PROCON, sempre lembrando que o PROCON não é uma esfera judicial, ela é uma esfera de suporte ao consumidor para não ter esse desgaste do judicial. E também é sempre possível elas abrir reclamações junto ao Sejusc, que é um centro de conciliação fornecido pelo próprio Tribunal de Justiça para ter essa mediação entre fornecedor e também o consumidor, para não ter nenhum tipo de lide, para não ter o conflito maior que precisa da terceira pessoa na figura do juiz para decidir. Mas caso nesse âmbito extrajudicial não for resolvido, se o fornecedor não fizer o abatimento, não lhe fazer o reembolso ou não lhe fizer a troca, porque isso é escolha do consumidor e não do fornecedor, como e o que ele quer essa prestação de serviço seja reparada, sim, ele deve ir para a esfera judicial, propor uma ação judicial, uma demanda para pedir que o seu direito como consumidor ou consumidora seja resguardado, neste caso, uma consumidora que precisa necessariamente do seu sapato para fazer a sua socialização, para estar presente num evento da família. Então, além de pedir o abatimento do valor do cartão de crédito ou o reembolso, caso a maneira que ela fez a compra, também pedir, se for lhe prejudicar, a indenização de danos morais. Ah, mas vem cá. 2 perguntas que a doutora pode escolher como vai colocar na ordem de respostas. A primeira pergunta é a seguinte: tá bom, a doutora colocou a indenização por danos morais. Esse instituto, esse benefício, esse direito de ser indenizada por danos morais causados por essa empresa fornecedora que não ofereceu um serviço adequado e não ofereceu um produto adequado, só é resguardado se a pessoa ingressar no judiciário, ou a pessoa pode conseguir a indenização por danos morais se ela ingressar nesses meios extrajudiciais, como, por exemplo, o Sejusc ou como, por exemplo, o PROCON. E uma segunda pergunta tem como a pessoa, não no mundo judicial, no extrajudicial, ela fazer essa reclamação, fazer essa petição lá da casa dela? Porque, por exemplo, por que eu falo isso? Porque, de repente, nós temos na nossa região aqui, São José do Rio Preto, 100 cidades na nossa região metropolitana, mas nem todas as cidades talvez vão ter essas estruturas de Sejusc, de fórum com Sejusc, ou mesmo de um PROCON que esteja funcionando e atendendo essas pessoas. Como que a pessoa age numa situação dessas? Respondendo à primeira pergunta, então, o pedido de indenizatório, ele é um pedido inerente ao processo judicial, digamos assim. Pode o fornecedor querer indenizar o consumidor? Poderia, mas na prática isso aconteceria? Muito bem que não, né? O fornecedor não quer nem devolver o dinheiro pago pelo consumidor,
Imagine querer indenizá-lo. Então, sim, para ter esse pedido indenizatório, é importante, sim, adentrar com uma demanda judicial. Só esclarecendo que esse pedido indenizatório não é pela questão do consumidor não ter devolvido, não ter reparado, abatido. É pelo desvio do tempo do consumidor. Percebe que ele comprou, ele tem o direito garantido, ele tem todos os direitos e deveres inerentes àquela obrigação do fornecedor, e o fornecedor não fez. Ele teve que ir no Procon, ele teve que ir lá no Reclame Aqui, ele teve que ir no Sejusc, e nenhuma dessas formas resolveu. Percebe que o consumidor desprendeu de tempo dele para ter uma solução que ele é garantido por lei. Ele não precisava nem ter falado nada, o fornecedor tinha que ter feito sem mesmo nenhuma provocação. Ele desprendeu de tempo para resolver uma coisa que está garantido. Isso, o tempo da gente é algo precioso, o meu tempo, seu tempo, o tempo de todo mundo. Então, tempo é dinheiro. Hoje, então, o tribunal tem entendido perfeitamente que esse desvio de finalidade do tempo do consumidor, ele tem que ser remunerado. Então, nesse sentido. E a segunda pergunta é se ele pode estar fazendo esse pedido através da sua casa, sim. Isso. Porque pode. Mundo digital, então eu posso. Pode, porque além desses órgãos de proteção que eu trouxe, também há o juizado especial. O juizado especial é um âmbito de pequenas causas. São âmbitos que acessa sem a necessidade de um advogado. Então, ele sabendo do direito, ele sabendo de tudo, ele assistindo esse podcast, ele sabendo dos direitos dele, ele já mesmo vai fazer o direcionamento. Ele vai entrar lá no site do Tribunal de Justiça, vai selecionar, fazer uma reclamação ao juizado, e esse trâmite é tranquilo, independente de advogado, exceto se for para a segunda instância, se for lá para o Tribunal de Justiça em São Paulo. Mas na área local, na área da própria cidade dele, da comarca, ele consegue fazer essa reclamação diretamente da casa dele, por e-mail, diretamente no site. Gratidão. Tem um outro tema aqui, a gente está pensando aqui, que é o seguinte. A internet é viral. Não tem como de mais escapar da internet. Sim. Independente da idade, independente de onde se reside, a internet está presente. Governa a nossa vida. Isso aqui, está na nossa vida. Mas a gente tem crimes que estão sendo feitos na internet. Junto com aquela coisa boa, junto com a rosa, aparece o espinho. Ok. Existem formas de defesa para quem é consumidor ou consumidor dentro do ambiente da internet? Sim, já não se diz mais que a internet é terra sem lei. Não se tem mais Isso já caiu por terra. Não posso mais falar isso, então. Pelo contrário, Você hoje... entendeu, né? Internet é terra de lei. Vamos com ouvir a advogada. muitas ainda, com muitas. Por mais que o Marco Civil da internet, ele veio recentemente, no ano de 2014, e o Código Civil é de anos de 1980, hoje já muitas das formas de utilização do mundo digital, ela é regulamentada, ela é já prevista em lei, tanto em questões do Código Civil, que tem alterações que trouxe modernidade de fazer negócios jurídicos vias do mundo digital. O Código de Defesa do Consumidor também hoje já embarca legislações, já embarca dispositivos legais que protegem o consumidor, e também a lei do LGPD. Quem hoje não está em 2023, que já não escutou, já não se preocupou, se tem uma empresa, então, correu-se muito para adequar a sua empresa às leis de proteção de dados. Então, sim, hoje o âmbito, o negócio, a compra no mundo digital, ela é amparada. Tanto em questões de lei de marco civil, questões de LGPD, e o Código de Defesa do Consumidor também ampara as compras digitais. Muito bom. Se você que está nos acompanhando nessa edição do Representa Afro não sabe ou não entendeu o que significa LGPD, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós estamos aqui hoje recebendo a doutora Nayara Ferreira, advogada consumerista, que entende bastante dessas questões. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para garantir a nossa segurança no mundo digital. Não só nossa, viu? Isso é interessante também. Ela vem para garantir a situação de todos, tanto enquanto consumidor, que nós fornecemos diariamente, gratuitamente, nossos dados a todos, e também as empresas que estão recebendo esses dados. As empresas que também detêm dos nossos dados, a lei também a ampara, também a protege. Então, é importante a gente sempre pensar que a lei, principalmente a LGPD, ela vem tanto para situar
tanto o consumidor, tanto aquele que está prestando informação, como também aquele que está detendo. Entendi. Existe alguma forma de proteção para quem é consumidor ou consumidor, mas num outro aspecto, por exemplo, eu sou aposentado, recebo minha aposentadoria todos os meses, pelo INSS e tudo mais. Daí, de repente, alguma empresa passa o meu dado, passa o meu WhatsApp para uma outra empresa, para uma financeira, e essa financeira entra em contato comigo, oferecendo empréstimo, oferecendo dinheiro e dizendo que depois pode fazer consignado. Resumindo, de repente eu chego numa situação que, quando vem minha aposentadoria, eu não tenho quase nada, porque tudo já está combinado ou está relacionado num empréstimo consignado que eu nem consigo controlar. Existe alguma forma de proteção para mim, enquanto consumidor ou consumidora, para situações de assédio por parte dessas empresas que acessam os meus dados? Sim, tanto o Código do Consumidor, ele tem um tópico, ele tem um título específico para crimes consumeristas. Ele tem um título que ele traz um rol, não é taxativo, ele não é só aqueles, eles podem ser expandido para as outras leis também, que situações que fornecedor eles não podem fazer para prejudicar de nenhuma forma o consumidor. Então, o CDC ele também tem esse amparo de crimes contra o consumidor. E neste aspecto que você me trouxe, percebe que uma empresa que detinha os dados do consumidor, ele divulgou, ele espalhou, sem consentimento, os dados de uma pessoa para fins que ele não foi de boa fé, nem de boa vontade. Ele fez para fins comerciais. Então, ele disponibilizou infringindo o que dispõe a LGPD. Ele também cometeu um crime de dados. Essa esfera é da área criminal, penal. Mas trazendo para a esfera civil, a pessoa pode pleitear tanto o ressarcimento do que lhe foi cobrado, porque ela foi induzida a erro. Ela foi induzida a contratar algo que ela nem sabia que estava contratando muitas das vezes. E muitas das vezes, ainda você mencionando de INSS, eu tive uma ação nesse sentido, que uma pessoa era pensionista do INSS e ela recebia a ligação, falava, olha, você confirma? E ela não estava nem entendendo o que ela estava confirmando. Confirma. E estava debitando vários empréstimos. Ao total, ela teve 15 empréstimos efetuados na conta dela. Da pensão dela do INSS. Nesse sentido, ela tinha o direito de reaver esses direitos descontados e também indenização por danos morais. Percebe da fragilidade que foi exposto uma pessoa, o consumidor, porque ela estava na situação de não compreender do que estava lhe sendo oferecido, porque as informações não veio claras, não veio objetivas, ela apenas disse sim, ou disse não, ou disse concordo, mas não teve um contrato, não teve nada, não foi ela que contratou em si. Então, ela foi induzida a erro. Nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD e muitas outras legislações garantem que o consumidor ele tem o direito, sim, de reaver o que lhe foi debitado e também os danos morais pela situação que lhe foi imposta. Mas e quando, por exemplo, não sei se é a situação desse caso fático que a doutora muito bem colocou, mas e quando, por exemplo, a empresa financeira ou o banco ofereceu esse dinheiro para essa pensionista ou essa aposentada do INSS, ela disse sim ou eu concordo, e esse banco depositou esse empréstimo lá. Sim. Nesse caso também é resguardado o direito dela, por exemplo, ela foi induzida ao erro, mas ela recebeu o dinheiro caiu na conta dela. Se ela recebeu o dinheiro, ela fez uso, percebe que ela dá uma autorização tácita. Ela utilizou do dinheiro, mesmo ela não compreendendo o que ela poderia ter feito. Ela poderia ter questionado, olha, banco, caiu esse dinheiro, não é meu. O banco teria que resolver. Se ela utilizou, ela tem ela dá uma autorização tácita. Mas ela pode recorrer ao judiciário mesmo assim, olha, eu utilizei, mas eu não sabia o que estava utilizando, eu achei que era meu. Sim, ela deve, inclusive. Porque, no final, ela vai ser cobrada. Ela vai ser cobrada com juros. Sim, ela vai ser cobrada com taxas. E ela, minha pensão estava lá. Eu sempre deixo a minha pensão lá. E eu fui utilizando, quando eu vi, eu estava gastando mais. Eu falei, gente, tinha 1.000, gastei 2.000, alguma coisa está errada. Sim, ela tem esses resguardos, tanto pela lei do superendividamento,
tanto pela lei da LGPD, quanto também pelo Código de Defesa do Consumidor. Ah, muito bom. Você está entendendo, né? O que a doutora Nayara está colocando. Vai ter situações que você precisa de apoio advogado e de advogada. Doutora Nayara está aqui em Rio Preto. Doutora, e oferecendo suporte para você. Doutora, uma outra pergunta, uma palavra importante que a doutora colocou, e aí eu entendo que nos afeta bastante. Você que está nos acompanhando, eu sou o professor Carlos Teixeira, do Movimento Negro Unificado, São José do Rio Preto. Nós estamos no Representafro agora. Eu sou um homem preto e a doutora é uma doutora preta também, uma mulher negra. Nossa população é muito afetada com superendividamento. Sim. Certo? Os números são Alarmantes. horrorosos, alarmantes, são terríveis. Mas tem muita gente nessa ciranda e chega o ponto que não consegue mais. Sabe, da pessoa entrar em desespero e entrar em paranoia, porque por mais que ela trabalhe, que faça hora extra, que faça bico, que está no 3º ou 4º emprego, ainda não consegue pagar essas dívidas. Inclusive comprometendo não só essa qualidade de vida de cabeça, né, de mente, Sim, tudo, de saúde espírito, mental, né, saúde vai- mental, mas também aquela coisa, Carlos, eu não estou conseguindo pagar o gás. Sim. Porque eu tenho quase que pedir um empréstimo para poder pagar um gás que está R$ 110, 120 caiu. Existe proteção jurídica legal para as pessoas que estão nesse flagelo do superendividamento? Sim, inclusive é um assunto bem recorrente que a gente precisa sempre trazer ainda mais, a ser ainda mais divulgado. Por quê? Você percebe que hoje as publicidades nos levam a consumir constantemente. Isso aqui sem parar, né? Joga-nos em publicidade constantemente. Se a gente quer mexer em qualquer aplicativo, há publicidade. E dessa publicidade leva, sim, a instigar o consumidor ao consumo. E não pode deixar de consumir, porque hoje, basicamente, as pessoas consomem não só por luxo, consomem para sobrevivência. E nesse consumir para sobrevivência, infelizmente, as pessoas pretas são as mais afetadas. E digo mais, as mulheres pretas são as mais afetadas. Mulheres pretas elas não consomem para luxo, não consomem para o lazer. Consomem pela necessidade de querer alimentar o seu filho, de querer manter a casa, porque infelizmente hoje a recorrência de mulheres pretas e mães solos é maior. E como o Estado, ele deve essa prestação, esse amparo jurídico para aquelas pessoas que têm o direito de sobreviver, porque a dignidade é direito a todos, e ela traz, então, essa lei de superendividamento para mostrar que vai solucionar? Não vai solucionar, mas vai dar um suporte. E a lei, ela traz, então, que as pessoas que têm uma dívida que corresponde a mais que 20%, 25% da sua subsistência, que ela fica com menos que 25% do seu dinheiro comprometido, elas devem e podem se recorrer a essa lei para quê? Para ter um diálogo com o fornecedor, para ter um diálogo com a instituição financeira, para ter o diálogo com aquela pessoa, o credor em si, para ter talvez um parcelamento maior, para ter um desconto, para poder acessar a pessoa o direito de sobreviver, de subsistir e também de ser uma pessoa adimplente. Então, sim, ela tem a proteção da lei de superendividamento para poder reverter essa situação. Muito bom. Uma pergunta aqui bem específica, e vou tentar formular de uma outra forma, que é a seguinte. Nós, negritude, não só aqui em São José do Rio Preto, mas na região metropolitana de Rio Preto, mas também no Brasil, nós não estamos apenas do lado de quem consome. A gente também está do lado oposto, vamos falar assim, né, de quem vende o produto, de quem vende o serviço. Nós temos a transista, nós temos o cabeleireiro, nós temos a esteticista, nós temos a dermatologista, nós temos o médico, o advogado, a advogada, oferecendo serviços e oferecendo produtos dos mais diversos, da cozinha, da comida, da bebida e assim por diante. Se essas pessoas que são fornecedoras de produtos e de serviços, elas precisarem de ajuda para entender esse mundo, não estou falando que elas joguem mal,
Mas eles precisam entender como é que é esse jogo, essa organização jurídica. A doutora Nayara Ferreira tem condições de atender essas pessoas, de dar suporte jurídico a essas pessoas? Sim, nesse sentido, é sempre bom a gente trazer que o amparo jurídico, ele tem que ser tanto para o consumidor, mas também para o fornecedor. Aqui a gente tem, então, a LGPD, que abrange os dois. A gente tem o consumidor que traz, o Código de Defesa do Consumidor, que traz a legislação para proteger o consumidor e para alertar o fornecedor. Então, e também tem o compliance, que faz justamente esse serviço de orientar, de estabelecer para o próprio, para transista, que tem uma empresa de crédito, que tem qualquer empresa no setor do comércio ou qualquer outra, para estabelecer que você pode e deve ser um comerciante, mas desde que você seja um comerciante dentro das normativas. Então, essa questão de prestar esse serviço de compliance também, não só de proteger o consumidor, que eu faço com muito gosto, eu também gosto de trazer o produto, de fornecer para o fornecedor, para trazer para o prestador de serviço o que ele deve, o que ele pode e como ele traz essa conduta de integralidade para ele e para melhor atender o seu cliente. Então, também tem essas duas vertentes, proteção do consumidor e compliance para o fornecedor. Muito bom. Você está entendendo, então, isso que a doutora Nayara está colocando, né? Se você tem o seu pequeno negócio, o seu médio negócio, ou o seu grande negócio, procure a doutora Nayara Ferreira se você tiver dúvidas. Porque aquela historinha, vou chamar de historinha, tá? Porque para mim já está ultrapassada. Que é só pegar uma cópia xerocada do Código de Defesa do Consumidor, colocar um cordãozinho, amarrar e deixar no caixa ou lá no balcão para dizer o seguinte, esse estabelecimento tem Código do Consumidor impresso, nem sempre funciona. Você tem de entender o que acontece no meio, quais são os direitos que tem a pessoa que compra, mas também os direitos que tem você que oferece o produto ou serviço. E quais estratégias você deve utilizar para agir na prevenção, né? Ou seja, para evitar essas dores ou dores de cabeça futuras. Trazer como exatamente essa que é o que você traz, a prevenção, usar do estatuto do preventivo. Não esperar chegar a dor de cabeça para você tomar o remédio. Sim. É você já pensar no remédio já antes de você... Olha, posso ter dor de cabeça nesse sentido. E muitas situações que eu vejo em estabelecimentos estão errado e as pessoas agem como, se tem o Código de Consumidor lá, tá tudo bem, eu não vou ter nenhum problema. Isso é errado, porque a gente faz propaganda, a gente coloca anúncios no nosso comércio, esse estabelecimento aqui não se responsabiliza pelos bens perdidos. Pode? Não pode. Se você está prestando um serviço, você está se responsabilizando por toda a prestação de tudo, tanto do estacionamento até dentro do seu local. Esse estabelecimento não só aceita a forma de pagamento no dinheiro. E ali tem um cartãozinho que aceita crédito ou débito. Mas você está anunciando que aceita crédito ou débito. Aqui no caixa você fala que aceita no dinheiro? Também não pode. Percebe que, então, a gente tem que saber fazer o nosso negócio e fazer o nosso negócio de forma que a gente abranja todos e também fazer dentro da legislação para não dar dor de cabeça depois. Muito bom. Bem, doutora, estamos chegando então aos finalmente nessa edição do Representar Afro. Eu quero colocar uma pergunta bem tranquila. Proteção de direitos da pessoa que consome aqui no Brasil. Existe nesta legislação, ou mesmo nos julgados, ou mesmo nos procedimentos extrajudiciais, existe corte racial, preocupação com corte racial? Infelizmente, no nosso judiciário, não. O que há se feito agora são os próprios operadores de direitos, advogados, os próprios Ministério Público, eles têm trazido até mesmo a questão do legislativo, trazendo a situação que o consumidor ele é amparado enquanto pessoa, independente de raça e gênero, mas o acesso é diferente. A gente não pode fingir que é igual. A gente não pode achar que o mesmo consumidor branco é o mesmo consumidor preto.
Não São é. distintos. São distintos, eles têm acesso diferente, até mesmo uma pessoa endividada branca, ele também não é igual ao endividado preto. Até ele tem mais suporte, a pessoa branca, de poder pagar, de poder ter ajuda, de poder ter benefícios financeiros provenientes do governo do que a pessoa preta. Porque a pessoa preta, ela já é fadada à inadimplência. Porque ela não é vista como um bom pagador. E esse estigma a gente tem que ser tirado. Então, a legislação em si, ela não faz recorte, ela é amparado para todos. Mas a gente sabe que, na prática, isso não funciona assim. A gente sabe que, na prática, quem está, infelizmente, não tendo esse acesso, são as pessoas pretas. As pessoas pretas que estão mais endividadas. Não é que as pessoas pretas não saibam gerir o seu dinheiro. Pelo contrário, é as pessoas pretas que estão nos menores índices de emprego, são as pessoas pretas que estão nos menores índices de cargo de liderança, são as mulheres pretas que são as mais subjugadas, que não têm acesso a emprego até mesmo informal. Infelizmente, não é. E essas pessoas são consumidoras. Então, você percebe que a lei é para todos, mas o acesso é diferente para pessoas brancas e para pessoas pretas. Infelizmente. Infelizmente, mas eu respiro fundo e fico contente em receber você aqui hoje, doutora Nayara Ferreira, advogada, consumerista. Você percebeu que ela entende mesmo daquilo que ela fala. Você percebe que há convicção no olhar dela quando ela explica. Obrigada. E explica de uma forma fácil de se entender. E volto a dizer, sendo você tanto consumidor ou consumidor, ou sendo você fornecedor ou fornecedor de produto e serviço, busque apoio jurídico, como da doutora Nayara Ferreira, que está aqui em São José do Rio Preto. Vem cá, você aqui em São José do Rio Preto pode atender pessoas de outras cidades? Sim, sim. Como a gente está falando aqui, o mundo é digital, não é mesmo? Muito Então, tanto bom, consultoria muito bom. presencial quanto consultoria online, estou à disposição. Então tá bom. A gente continua exibindo para você aqui os dados de redes sociais da doutora Nayara. Você pode procurar por ela, procurar pela equipe dela no escritório dela, que acredito que vai ser um prazer poder atender você, tanto você que consome, como você também que oferece produtos e serviços para quem vai consumir. Doutora Nayara, suas palavras finais para a gente poder encerrar essa edição do Representa Afro. Agradeço muito o seu acolhimento, a sua disposição, o estar presente aqui é significativo para mim, pois tenho você um homem de inspiração, enquanto no movimento dentro da cidade e também fora da cidade, porque eu vejo você constantemente nessa escala Minas Gerais, São José do Rio Preto. Então, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de eu poder falar com você e com os meus, com todos, e muito obrigada. Ok. Eu que fico muito feliz em receber a doutora aqui com a gente. Foi um prazer recebê-la nessa edição do Representa Afro para falar um pouco sobre o direito do consumidor, sobre o mundo digital, sobre a lei de proteção de dados das pessoas que estão consumindo e sobre também o posicionamento e estratégias que você que está aí vendendo, quer seja na periferia, quer seja no centro, quer seja numa cidade grande como São José do Rio Preto ou com cidades menores, se proteger, procurando seus direitos também como quem oferece o produto. Lembrando que nós, negritude, nós sabemos sim lidar com dinheiro, nós sabemos sim lidar com direito e nós sabemos sim viver e procurar viver com qualidade. Muito obrigado, doutora Nayara, e a gente encerra por aqui essa edição do Representa Afro.